tudo bem, meus amores? Como é que foram de recesso? Deu para descansar? Todo mundo tranquilo agora, descansado, preparados para o último semestre do ano? Acho que sim, né? Bom, como nessa nossa primeira semana, né? Você ficou 15 dias em casa, provavelmente você já esqueceu algumas coisas que a professora falou lá no primeiro semestre. Resolvi nessa semana a gente resgatar aí o finalzinho, né, da matéria de leis de Newton, para vocês relembrarem um pouco a primeira e a segunda lei. Porque eu preciso entrar na primeira lei, só que eu preciso que vocês saibam a primeira e a segunda lei para eu conseguir explicar para vocês a terceira lei. Então, essa semana eu resolvi fazer uma revisão para, enfim, a gente entrar na terceira lei, para a gente relembrar tudo que foi dado aí em leis de Newton, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Então, vou fazer uma revisão aqui da primeira e da segunda lei de Newton, que foi a que a gente aprendeu lá antes do recesso. Bom, a primeira lei de Newton, gente, é a lei da inércia, vocês lembram? Todo corpo tende a permanecer em repouso, a não ser que uma ação, né, imprima uma força sobre esse corpo e faça ele se movimentar. É a inércia, né? Ou quando um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, uma força também age sobre aquele corpo e faz ele desviar da sua trajetória. Isso que é a lei da inércia, que é a lei de Newton. Todo corpo tende a estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força haja sobre aquele corpo e faça ele sair da sua trajetória, do seu movimento. Bom, eu ensinei para vocês que a força ela tem módulo, direção e sentido, porque é uma grandeza vetorial, lembra? Que são representados por setinhas. Então, o módulo é a intensidade, é o valor daquela força. A direção é se está na horizontal ou se está na vertical. E o sentido é se está para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo, ou sentido positivo, negativo, né? A gente representa a força por setinhas e essas setinhas, elas me dizem a intensidade, a direção e o sentido dessa força. E aí eu ensinei vocês a fazerem, né, a soma de vetores. Então vamos relembrar lá. Vetores que estão em sentidos opostos, mesma direção em sentidos opostos, para a gente ter o vetor resultante desses vetores, a gente diminui o maior do menor. Então, eu vou diminuir 13 de 10, eu vou ter um vetor resultante aqui de 3 newtons, que é esse vetor aqui que aponta para lá, porque é onde eu tenho o meu vetor maior. Então, vetores estão em sentidos opostos na mesma direção, a gente diminui eles. E quando a gente tem vetores em sentidos iguais, ou seja, esse vetor aqui de 12 e esse vetor aqui de 6, eles estão no mesmo sentido. A gente soma eles. Para eu saber o vetor resultante, o que eu vou ter que fazer? Somar os vetores que estão no mesmo sentido e diminuir do vetor que está no sentido oposto. Então, vai ficar 12 mais 6 menos 8, que dá um vetor resultante de 10 newtons, que aponta aqui, né, para a direita, porque o vetor maior é esse aqui para a direita, certo? Relembraram como é que a gente faz soma de vetores? Tudo ok? Tudo certo? Então vamos relembrar aqui um pouquinho a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é aquela que diz que um corpo sob a ação de uma força única adquire uma aceleração de mesma direção e sentido dessa força, tá? E aí a gente tem a formulazinha, lembra? De força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que no sistema internacional eu tenho força em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Sempre, as unidades sempre são essas, tá? Para usar essa formulazinha aqui. E aí eu coloquei para a gente relembrar aqui um exemplo básico de como é que a gente faz um exercício. Aqui, por exemplo, tem duas forças agindo sobre uma caixa que tem uma massa de 5 quilogramas. Uma força para cá puxa com 10, uma força para lá puxa com 2. Como é que eu vou descobrir, por exemplo, a aceleração dessa caixa? Força resultante é igual a m vezes a. Mas o que eu preciso descobrir primeiro? A força resultante dessas duas forças. A força resultante vai ser, como elas estão em sentidos opostos, a maior menos a menor, então 10 menos 2,
que dão 8 newtons de força resultante, é igual a massa, 5 quilogramas, vezes a aceleração. Com isso, eu consigo descobrir a aceleração do meu objeto. A aceleração vai ser 8 dividido por 5, que dá 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Conseguiram relembrar, gente? Era só para a gente dar uma relembrada um pouco nessa matéria, para a semana que vem a gente entrar na terceira lei de Newton. Tá bom, meus amores? Espero que tenha dado para dar aí uma relembrada, né? Agora que vocês vieram tranquilos do recesso, para a gente voltar firme na física. Tá bom? Então, beijo, meus amores!